Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema Net ou nas plataformas de internet, o player no site da TVU, que é tvuplay.tv.br, e também pelas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. E você participando conosco, interagindo aqui para que depois a voz da galera lhe dê voz aqui no Virando o Jogo. O nosso WhatsApp, 999 81 7700, 999 81 7700, WhatsApp aqui do Virando o Jogo. Virando o Jogo, que recebe hoje com muita satisfação. Eu já tinha solicitado que fosse convidado e que viesse aqui anteriormente o programa, mas por compromissos profissionais ele não tinha conseguido e hoje está conosco aqui. Ele que eu acho que entre os nossos integrantes da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos é o que tem o número de registro da carteira da SEG. Não sei se é o mais antigo hoje, mas é um dos mais. Ângelo Garbarski, prazer em tê-lo conosco aqui. Sucesso. Eu que conheci o Ângelo, comecei a dar os primeiros passos no jornalismo esportivo. O Ângelo Garbarski fazia parte lá do Conversa de Arquibancada, na antiga TV Piratini. Com Guilherme Siebenberg, Renato Cardoso, Batista Filho, Jesus Afonso. E o Paulo Santana era convidado como torcedor do Grêmio. Isso. E o Hugo Amorim como convidado como torcedor do Internacional. Sentavam na arquibancada. Muito obrigado pela tua presença conosco aqui. O programa também com o Flávio Valente, novamente conosco. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Rogério. Boa tarde. E o Nelson Cerqueira, aqui ao meu lado. Ansioso. Pelo jogo de hoje à noite. Pela princesa. Pela princesa. Que ninguém conhece. Quem conhece a princesa oculta? E na extrema direita, nosso produtor Diogo Rossi, esquentando o banco ali para o Alex Bagé, que daqui a pouco está conosco, encerrando o programa dele na Rádio Grenal nesse instante. Daqui a uns minutos o Alex Bagé já estará conosco aqui, como sempre, na bancada do Virando o Jogo. Mas, Ângelo, nós começamos a falar sobre o Conversa de Arquibancada, enfim. Né? Aquela era uma época. A Rádio Farroupilha, que também era dos Diários Associados, né? Diários e Emissoras Associados. Não me lembro se a Farroupilha fazia futebol naquela época, fazia transmissões também? Fazia, a rádio fazia. E o primeiro teste que veio fazer como narrador esportivo, Pedro Ernesto, Sim. veio com uma gravadora e apresentou para o pessoal da Rádio Farroupilha, dizia assim, olha, eu tenho uma gravação que eu fiz, que eu mostrei, quero mostrar para vocês, que eu fiz narrando uma partida de futebol, eu quero saber se eu poderia apresentar isso aqui para o teste. Então, quando eu já trabalhava, já era quase uma pinta velha lá dentro dos Diários e Emissoras Associados, o Pedro Ernesto se apresentou. Mas a Farroupilha tinha um departamento de esportes, numa certa época foi comandado pelo Salimei, ele era o comandante de esporte, e o Salimei também era o narrador de futebol da TV Piratini. E eu fazia o campo para o Salimei. Que coisa. Tu é um dos culpados pelo Pedro, então. Hã? Tu é um dos culpados pelo Pedro. Também que fui apresentado lá nos corredores e tal. Né? Um abração, Pedro Ernesto. Não, a figura que merece respeito. Os nossos vice-presidentes da SEG, o Pedro Ernesto também. E o teste dele foi bom naquela época? Tu viu o futuro? Olha, ele apresentou, quando eu ouvi a gravação que ele apresentou, no meu ponto de vista, era uma cópia fiel do Mendes Ribeiro. Ele era fã do Mendes Ribeiro. Pedro Ernesto. O Pedro Ernesto era uma cópia fiel do Mendes Ribeiro. E ele era admirador do Mendes Ribeiro e fazia uma narração imitando o Mendes Ribeiro. Porque tinha um outro colega nosso, repórter, não narrador, repórter, que esse tem a voz muito parecida com o que era a voz do Mendes Ribeiro, que é o Nilton Azambuja. Sim. O Nilton Azambuja também. Até o cabelo era meio parecido. O cabelo... Até o... Puxadinho, Não né? tem. Uma O Nilton vez- Azambuja não tem quase nenhum fio branco. Não tem. O cara é quase da minha idade e não tem nenhum fio branco. Hã? Não pinta. Não sei, ele diz que é de natureza e tal, que essa natureza é muito forte. Um grande abraço também para o Nilton Azambuja, que está nos acompanhando. O Nilton Azambuja, quando foi fazer o teste na Rádio Gaúcha, e aí o Mendes Ribeiro foi ouvir o teste
E aí o Mendes Ribeiro disse, mas estou me ouvindo? Então, parecida a voz dos dois. Me diga aí, Diogo Rossi, a princesa dos Solimões, que está nessa angústia do Nelson, que quer conhecer a princesa de uma vez aí e tal, vai fazer uma maratona fantástica, né, para chegar lá em Cascavel. Pois é, Rogério. Fez, né? Na verdade, chegou na madrugada de ontem já a Cascavel. Saiu de Manacá, foi até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Peraí, vamos Manacá. Manacá, Puru. Manacá. Manacá. Onde é que é Manacá? Lá no Amazonas. Manacá. Eles A chamam cidade é carinhosamente. Manacá, Puru, Isso, né? eles chamam de carinhosamente de Manacá. É perto de Manaus, não? Não, não é muito perto, não. Mais em cima, né? Por exemplo, se as rádios daqui fossem cobrir o jogo lá, ou as TVs, Sim. teriam que pegar um ônibus de mais de 3 horas. De Manaus para Manacá, Puru. Isso, mais de 3 horas. Tá, e aí eles fizeram esse trajeto, vamos lá. Eles chegaram Manacá. Para o Rio de Janeiro. Eles Para o foram Rio de de Janeiro. Mas aí é avião, então. Isso, Eles não avião. precisaram pegar ônibus. Não, mas foram até Manaus. Isso, Não, tiveram que... Manacá, Manaus. Ah, Manacá, Manaus. Puru para Manaus. Isso, 3 horas. Tá. De 3 lá- horas. De Manaus... avião né? rasteiro. Avião rasteiro. Asa dura. Ônibus. Tá, De lá ônibus. tiveram de ir até o Rio de Janeiro. Rio. Isso. Tá. Do Rio de Janeiro foram até Curitiba. Rio, Curitiba. E de Curitiba, Pegaram mais ônibus. um voo rasteiro. Ah, pegaram um voo? Voo rasteiro, Ônibus até ônibus. Cascavel. Mas 2 eles horas. não foram a Foz de avião, Não, não precisaram. Ideia Foram daí que 2 tem horas. uma Foz, né? Então, Foram de ônibus. de ônibus Foram de de ônibus. Curitiba para Cascavel. Cascavel. De 2 Curitiba horas. para Cascavel. Isso. Optaram por não ir até Foz. Aham. Aí 2 horas. 2 Totalizando horas de 15 busão. horas. O mais interessante de tudo isso, né, que a direção do Inter tentou ver um vídeo do time. A equipe faz 4 meses que não joga e não tem qualquer vídeo, ou seja, ninguém conhece ninguém. Será uma surpresa assim, total. O que a gente espera que seja um jogo treino, da minha parte é o que eu estou O esperando. treinador é conhecido nosso, né? O Alberoni, que jogou na categoria de base internacional, um amigo aí, mas não tem muita informação, realmente. Inclusive, ele não está falando muito aí, não tem muita... Bom, olha, o que eu fico pensando é uma coisa, viu? Internacional teve interesse, Grêmio teve interesse, outros clubes maiores não tiveram interesse. A iniciativa pode ter sido louvável, mas eu quero dizer o seguinte, que esta liga, para mim, é desmoralizada. Porque o Grêmio vai com time reserva. O Internacional está indo com o titular para fazer um treino coletivo para o Campeonato Gaúcho. Criciúma O Criciúma ontem jogou com uma equipe sub-20 contra o Brasil de Pelotas. Quer dizer, essa liga, para mim, está desmoralizada. Os próprios clubes estão desmoralizando e aí depois também ficam se queixando do calendário brasileiro, que está cheio de jogos e tudo mais. Então eu vou te contar uma coisa, é melhor os clubes se acertar com a CBF, realizarem o Campeonato Brasileiro e acabar com essa coisa dessa liga. Isso é o que a CBF quer, né? Mas Eu acho que queria a que liga- os clubes organizassem um campeonato e se desorganizassem entre si. A liga ela é chamada no centro do país como, não como primeira liga, mas como última liga. Só Agora o, acredito que ano que vem não vai ter. agora o Internacional vai jogar contra um time lá, que é o Princesa, que eu não sei se é time feito de homem ou de mulher, né? Com esse nome, Princesa. Não pode dar porrada em campo, porque se está enfrentando uma princesa, o cara tem que entrar delicadamente. Só beijinho, só beijinho. Então, Só beijinho. Esse time joga que divisão, o Diogo Rossi? É um time que joga apenas o campeonato estadual local, não tem divisão nacional. Não tem divisão Momentaneamente nacional. não tem divisão Mas nacional. pelo menos lá no Campeonato do Amazonas é primeira divisão, Isso. pelo É um menos. time fora de série. Já sabemos que o time não está em série não A, tá não em está em série B, é um time fora de série. Não tem Boa, a essa, Série né? E ainda não existe. né? Mas antes da gente voltar para o jogo, eu quero falar um pouquinho mais com o Ângelo Garbaschi, porque nós falamos daquela época em que o Ângelo era mais atuante, né, nos meios de comunicação, né, como comentarista, como repórter, como analista, enfim. Quando é que foi a tua migração para o lado empresarial, com essa empresa, né, que eu já fiz referência anteriormente aqui na passagem do TVU Cidade com o Rogério Forcolém, né, multipremiada, multicampeã, que é a Impressul? Bom, a Impressul esse ano está completando 49 anos. Quando ainda eu era repórter da rádio e da televisão gaúcha, eu estava me formando à faculdade de Direito.
Aí me chamaram para organizar essa empresa que estava uma esculhambação. Ela não tinha registro de funcionário, não recolhia NPS, não recolhia fundo de garantia, não fazia nada. Então me chamaram para organizar a empresa. Então eu entrei como um formando da Faculdade de Direito para organizar a imprensa. O que acontecia? Como eu era repórter da Rádio Gaúcha e da TV Gaúcha, o cara com relacionamento, o futebol tem muito relacionamento. Então eu saía na rua, o pessoal perguntava, o que tu faz? Eu dizia assim, olha, eu sou repórter da televisão e da rádio e agora estou numa empresa, numa indústria gráfica. O que acontecia? Eu andava na rua e eu não sabia nada, não entendia bolufas, aí eu voltava no final do dia para a gráfica com mais serviço do que o somatório de todos os vendedores. O cara que era dono, que depois faleceu alguns anos depois, aí me ofereceu, não sei se eu ganhei, eu conquistei, primeiro 5%, depois 10%, depois 20%, depois 30%, ele trazia mais trabalho do que todos os vendedores, e trazia num dia só, acho que só ganhou, pode ser, né? Conquistou, evidente. Aí o rapaz ficou doente do coração e morreu com 39 anos de idade, e aí a família veio dizer, olha, já que tu tem 40, ou tu compra isso, ou então nós vamos vender para um grupo de fora e tal, e tu vai ficar subordinado a eles. E aí eu fiz um sacrifício, eu vendi tudo que eu tinha, vendi carro, vendi apartamento, morava num apartamento de 3 dormitórios, fui morar no JK e comecei, botei o dinheiro em cima e esse foi o começo. Que eu comecei, te confesso, Rogério, sem querer. Porque a minha tendência era rádio e televisão, me formei a faculdade de Direito para tirar uma faculdade, mas sempre a minha vontade sempre foi o jornalismo esportivo e tal. E se perguntasse na época, tu quer ser dono de uma empresa ou tu quer ser jornalista esportivo, eu diria que queria ser jornalista esportivo. Mesmo ganhando menos. Então tem o jornalismo nas veias, como vocação, né? Porque agora, o jornalista diz coisa, isso, depois ele agora tem uma do coisa caminho, que né? me preocupa, né? O Rogério perguntou qual é o meu número na SEG. O meu número é 72. E eu tenho olhado para o lado de quem está atuando na atividade esportiva, eu vejo que uma grande maioria não está atuando e uma grande quantidade de contemporâneos meus já estão no outro lado, já estão lá em cima, né? E até me encontrei esses dias com um colega nosso que também não está mais atuando, o Lauro Quadros, e ele me perguntou, e aí, ô Garbaschi, te pergunto como é que tu vai? Eu digo assim, olha, eu estou indo, né? Eu aponto assim, aí o Lauro me disse assim, mas não estica muito a mão que eles te puxam. O Lauro Eu acho da minha época contemporânea, que eu comecei em 1961 na Gaúcha, na Rádio Gaúcha, e trabalhei 11 anos na Gaúcha, e depois trabalhei 8 ou 9 na TV Piratini, e depois andei pela TVE e tal. Eu tenho a impressão, se eu não estou enganado, que eu acho que eu sou o mais antigo em atuação em microfone, em rádio e televisão. O Batista Filho, que é presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, né, da ARI, que também é dessa época, o Batista Filho. Mas olha, é uma história muito bonita. Eu já conhecia, né, tive a oportunidade de entrevistar o Anjo num outro programa que eu tinha no Canal 20, há alguns anos também. Vai sair, Diogo Rossi? Vou dar lugar para o Bagé. Mais talento aqui. Substituição. Qual é o nosso 16 WhatsApp, minutos então, do primeiro tempo. Nosso WhatsApp? Entra em quadro aí. Vamos lá. É o 999817700. Aí. Bem fácil. Passa para a voz da galera daqui a pouco, então. Deixa para mim. Tá? Alex Bagé adentrando ao gramado aqui. Viu? Porque aqui a gente está num gramado, né? O jogo é à noite aqui. Mas está muito bem formado o time aí. Bagé, Cerqueira. Tudo bom, Todo Bagé? mundo bem informado aí. Ponta direita aqui, meu ponta direita aqui tá fora. Quando eu quero saber as notícias, eu vou lá na Rádio Granal, viu? Ó, viu? Eu agradeço. Que moral, hein? Aliás, a última medição lá, aproveitar aqui os telespectadores da TVU para agradecer também a audiência da Rádio Granal, que de novo cresceu bastante. Eu vou te dizer uma coisa, eu não preciso fazer média, nem quero fazer média, né? Mas eu gosto da Grenal, da Rádio Grenal, sabe por quê? Porque discute o futebol como ele deve ser.
Porque eu tenho escutado umas que outras aí, deixou de ser programa, eu estou acostumado, deixou de ser programa de debate esportivo para ser programa humorístico. E se eu estou escutando, eu não quero escutar programa humorístico. Se eu estou escutando o programa de debate esportivo, eu quero ver o que os colegas estão falando. Então eu não estou fazendo média contigo, Bagé, dizendo que eu sou ouvinte da Rádio Grenal, porque a Rádio Grenal fala de futebol, fala do esporte e tal. Não fica dizendo piadinha sem graça. Eu já me enchi o saco, viu? Pode fazer um programa de debate bem humorado, descontraído, né? Mas que seja focado justamente no assunto, né? No assunto. Agora, quando vem do intervalo comercial e tem cada debate, cada bloco tem mais ou menos 10, 12 minutos. E fica 8, cada um dizendo piadinha para outro, ou rebaixando um, ou dizendo que um é isso, que outro é gagá. Agora, a história da crônica pode, né? Porque tem muita história nossa de bastidor. Muita coisa. Mas antes da gente retomar o debate aqui, especialmente sobre o assunto em foco hoje, que é a Copa do Brasil para o Internacional, eu quero que você confira aí o verão da Sun Motors. Confira o verão da Sun Motors. O GC2 Red da Geely Sun Motors é uma das ofertas de verão que a Sun Motors, a Geely Sun Motors tem para você. Vá conferir. Ipiranga 7090. Deixa eu aproveitar o gancho aí de falar do verão. No sábado está acontecendo entre 9 da manhã até as 6 da tarde, lá no Deck 22, na beira da Praia de Atlântida, o Rei da Praia, que é mais um evento promovido pelo Clube da Areia, que é um campeonato de futevôlei. Quem é o Clube da Areia? O Clube da Areia é um local que tem aqui em Porto Alegre que é para prática de esportes de areia. Então, por exemplo, você tem quadras, parece que lá perto da Encol tem uma quadra de futebol de areia para praticar vôlei de praia, futevôlei. E aí se criou um local fechado. Então, como você aluga a quadra de grama sintética, agora tem um local para esporte de areia. Mas eu quero falar desse campeonato, que vai ser o Rei da Praia, que é na beira da praia de Atlântida, ali no Deck 22. E, por exemplo, eu estarei lá, vai estar lá... que é? Campeonato de futebol. E vai estar lá o Wagner Martins, repórter dos canais Fox. É sábado o jogo? Sábado, é um campeonato, é das 9 da manhã até 6 da tarde. Então, se é sábado, o Renato não dá treino no Pois sábado, porque ele é do futebol. O Grêmio, eu acho que não vai treinar sábado. Se vocês estiverem lá... Aí ele viaja. Aí ele viaja, né? Quando tem futebol, ele vai. Ele vai. Apareçam lá, estão convidados. Tá, mas e tu e o Wagner Martins vão formar uma dupla, Não. porque o futebol é uma dupla. Jogamos em duplas separadas. Ah, vocês jogam em dupla Ele separada. está no nível acima, ele já é quase um profissional, né? Estou devagarinho. Conde joga futebol? Então? Wagner Martins, também conhecido pela alcunha, pelo apelido no futebol de centroavante bailarino. É bom jogador, né? Bom. Não, centroavante bailarino, não é de efeito também. Ele é metido. E hoje nos mandou um abraço mais cedo e está sempre assistindo, sempre que possível, o Fernando Becker. O Checha está sempre nos ouvindo, o Becão. Grande. Que foi jogador de bola também. O Fernando Becker jogou, foi em Garibaldi? Ele jogou no Guarani de Venâncio, com o Mano Menezes. O Mano era o técnico lá. Isso. Fernando Soares, grande. Joga muito. A gente tem na crônica uns e outros aí. Tem uns que não chutam um coco. Né? Mas... E que nunca jogaram. E que nunca jogaram. Eu jogava no time do IPA, naquele tempo quando eu estudava no IPA, e era a seleção do IPA. Aí, numa ocasião, nós fomos jogar... Nem existe mais aquele campo, né? Agora existe, o estacionamento era o que Estádio Liberdade. Filipão jogou ali, formou ali também. Mas eu joguei. Então, não existe mais hoje o IPA lá em cima? Não. Então, naquele tempo que eu jogava lá para a década de 50 e poucos, por aí, então, 58, 59, eu jogava no time titular do IPA como lateral esquerdo. E o treinador do time do IPA titular era Abílio dos Reis. Bom, o Belezé. E o responsável pela toda a educação física do IPA era o falecido professor Silvino Rodrigues, que foi treinador do Remo. Aí nós fomos jogar uma preliminar
no estádio dos Eucaliptos contra o Juvenil do Internacional e tocamos 4-0 no Juvenil do Internacional. Me lembro até que o centroavante do Juvenil do Internacional, se eu não estou errado, parece que o Paulo Vecchio. Tinha Paulo Vecchio. Tocamos 4-0. Aí eu fiz 2 gols como lateral esquerdo. E aí o Abílio dos Reis foi no final do jogo e trouxe uma ficha para levar, porque o cara tinha que assinar ficha, que era menor de idade, para o pai assinar, para mim ir para jogar no Juvenil do Internacional. Aí eu levei para o meu pai assinar e meu pai disse assim, não vou assinar, meu filho tem que ser médico e não jogador de futebol. Mas teve uma época, talvez nessa mesmo, quando o cara dizia que era jogador de futebol, ele não era bem visto. Até para as namoradas, quem tinha filha, proibia a filha de namorar com jogador de futebol. E também quem era de televisão não era bem visto. Eu também já estava começando a trabalhar em televisão, não era bem visto, porque tinha fama de boêmio, beberrão e boêmio. Mas aí tu terminaste nem jogador de futebol, nem médico, mas com sucesso na tua carreira. Advogado, com sucesso mas na carreira acabei empresarial. de empresário sem querer. Que maravilha. Consequência da vida. Mas é uma pena que não tem. A gente já perdeu tantos campos de várzea aí. E é Todos uma pena que prédios. esses... viraram prédios. Me deixou triste com essa notícia. Mas já há algum tempo já. Esses campos de várzea até a gente compreende como uma tendência natural, não é, de que os terrenos sejam aproveitados para construção, para o ramo imobiliário. Eu fiz faculdade lá em 2007, já agora, não tinha mais o campo é a mesma coisa que eu sinto, eu compreendo, tá sendo lá hoje, já não sei se já foi inaugurado, a Unicinos ali na Nilo Peçanha, em frente do Colégio Anchieta. Sim. Então, aqueles campos que tinham lá daquele lado, eles foram ocupados agora pela faculdade. Mas o campo de cima do Anchieta, aquele está preservado. Então é uma notícia realmente triste. E é lindo. A minha época, que é anterior à tua, já era careca. E lá no... E eu estreiei... Tem uns blocos ali na Protásio Alves, se chama Otávio Santos, que o cara desce, tem uma quantidade de bloco residencial, o cara desce mais adiante, ainda tem um campo de futebol e bem gramado. E o campo do Sabará. E mais adiante um pouquinho o campo do Maringá. É isso. Mas um gramado bom, Rogério. Eu me surpreendo, porque antigamente estava careca, com parte de areia, então, um gramadinho bem feito, te dá vontade do cara. Eu acho que até o campo do Araribóia está gramado hoje, que é um nas laterais. Nas laterais. Eu passo ali seguindo. Pelo menos as laterais. Ele já foi melhor cuidado. Ali em Pedro, Tamandaré, o próprio Araribóia, né? Os campos que eram São tradicionais. Paulo, ali da Redenção, pela Cavalhada, Camacuã, ainda existem alguns gramados ainda, mas estão com os dias contados, digamos. Aí mais uns 2, 3 anos, daqui a pouco eles também vão virar prédio. É uma época boa. E a notícia ruim para o torcedor do Grêmio, o Edilson teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha, né? Ou seja, ele voltou ontem nesse jogo treino contra o São Gabriel, participou de alguns minutos e sentiu. E aí fica afastado mais... Será que não foi apressada essa volta? Alguns dias. Não apressaram o retorno do Edilson? Eu creio que não, porque o Renato falou sobre isso outro dia. O Renato disse que o Edilson já tinha chegado no Renato e disse, professor, estou pronto para jogar. E o Renato disse, não, dá uma segurada, não está na hora ainda. O Renato falou sobre isso no final de semana, que estava segurando ele para não apressar. Mas que miudinha no Grêmio, hein? Porque é uma segunda lesão muscular. O Douglas não volta esse ano. Perdeu o meio de campo. O lateral direito, o Edilson, pelo que eu sabia, era, na previsão do Renato, ser titular. Ainda bem que ele trouxe o Léo Moura, que mesmo sendo veterano, com 38 anos, bom jogador, eu acho que ainda desempenha. Ele está jogando bem, até porque o Leonardo, que foi colocado ali, que veio do Boa Esporte, não deu um bom resultado. Né? Mas é uma segunda lesão muscular, é a lesão muscular da panturrilha do Edilson, e já tinha o Beto da Silva sentido lesão na sexta-feira. Mas esse até se compreende, porque mudou o treinamento dele. Sim, ele chega com outra carga. Estava na Holanda. Na Holanda. E a gente sabe que na Europa é outro tipo de trabalho físico. Agora, tem uma coisa que eu vejo nossos colegas, vocês mesmos lá na Rádio Grenal, dizendo assim, olha, voltou bem, ou está começando a desempenhar o Bolanhos e tal. Para mim, o Bolanhos não é um armador. Para mim, o Bolanhos é um meia atacante. Sim, ele é um condutor. É um cara objetivo, o cara que vai com a bola dominada. Mas agora, não é o pensador como o Douglas. É diferente, mas é que tem um ele detalhe tem qualidade, ele mostrou. Ele gosta de jogar naquela faixa de campo.
mas numa característica diferente. Por isso que o que seria o ideal para o Grêmio? Acomodar os dois, o Douglas e o Bolanhos. Só que na ausência do Douglas, de forma repentina pela lesão, o que o Renato busca? Até mudar a característica de jogo com um cara, quem é o cara que pode ser hoje o 12º jogador do Grêmio? Era o Bolanhos. Então ele vai mudar esse esquema de jogo. Já falei. Porque não tem Douglas. Vai botar quem? Vou dizer de novo. Não vai funcionar. O Renato vai ter que mexer muito na estrutura do time e vai amarrar Luan, vai amarrar como o Grêmio já foi amarrado. O Grêmio foi um time que rodou, vai funcionar. Eu acho que tem mais velocidade. Muda a característica. A sorte está lançada. Muda a característica. Eu acho que vai funcionar. Eu acho que vai parar. Pode até melhorar. Como já embargou. Eu acho que o Grêmio vai ter que contratar o Bolanhos. Pode até melhorar. O Bolanhos é mais participativo para o time. E tem mais velocidade. Ele dá uma outra característica. Sim, mas quem sabe o Bolanhos era a opção, não. Era titularidade no lugar do Everton e do Pedro Rocha. Por isso que eu disse que o ideal seria os dois. E entrar. E onde é que anda o Lincoln? Mas é que tem um detalhe. O Lincoln que me levou. O Lincoln hoje é terceiro reserva. Eterna promessa, o Lincoln. O que aconteceu? Mas Alguma coisa Alguma coisa tem que ter. Mas o Lincoln é foguete molhado. Ele está para estourar há quanto tempo e não estoura mais? O que o Renato disse do próprio Bolanhos? Que o Bolanhos não tinha vontade o ano passado, não era isso? Não era isso que o Renato disse, que o Bolanhos não tinha vontade? E que esse ano o Bolanhos está com vontade e tal. Então, talvez por isso se explique também o Lincoln. Se o Lincoln não tem vontade, tem algum outro problema. O Lincoln tem problema sério que alguém tem que resolver na vida do Lincoln. A gente sabe que a família está sempre perto, parece que é um primo dele lá, que é meu amigo Gustavo, que é assessor de imprensa, mas tem que chegar no momento desse dia assim, bom, qual é a solução para todos os problemas financeiros da nossa família? É o Lincoln, mas não vamos tratar o Lincoln apenas como um saco de dinheiro. Vamos tentar trabalhar o Lincoln para que, por exemplo, o Lincoln não bata na porta do Roger, como ele fez há alguns dias, dizendo que ele precisava sair para resolver um problema da família 3 da manhã. Então, quer dizer, isso arrebenta qualquer profissional. Eu não posso ir para o microfone e alguém me ligar de casa e dizer assim, eu preciso que tu venha agora aqui. Não, eu tenho que deixar o meu celular lá de lado, se eu tenho esse problema, não pode chegar em mim. Então, são algumas coisas, a gente está falando de um moleque que tem o quê? 17 anos. Que apareceu como uma joia, só que há quanto tempo ele é joia? 2015, o Grêmio começou o Campeonato Brasileiro jogando num Dia das Mães contra a Ponte Preta, um jogo 11 da manhã. Filipão era o técnico. Douglas no banco e Lincoln titular. Então não é mais de hoje que o Lincoln é novidade. Eu estou falando do campeonato de 2015. A gente vai para o de 2017. É um terceiro campeonato que todo ano a gente fica nesse lenga-lenga. É joia. Já não é mais joia, é bijuteria. Agora tem que fazer ele voltar a se valorizar. Então, quem sabe não no Grêmio. A família, mas talvez, aí é a questão da família. Às 3 da manhã o cara bater na porta e só eu preciso resolver um problema porque me ligaram agora. A questão da família ou dá suporte ou faz com que não se suporte um jogador. Pois é. Porque essa questão do Lincoln parece muito clara pelo que o Bagé está dizendo. A família tem que se conscientizar de que o Lincoln pode sim ser o esteio da família, mas tem que dar suporte para que ele faça o que ele tem que fazer, que é jogar futebol. Porque senão não tem jeito. Não atrapalhar a cabeça do cara. Né? Uma vez um dirigente internacional me contou, particularmente, isso aqui não é para divulgar, mas já passou, agora não tem problema, que quando o Internacional tinha que jogar em São Paulo, o lateral esquerdo, aquele Fabrício, pedia, às vezes, por amor de Deus, que ele não queria ir. Era problemático. Porque quando ele estava descendo no aeroporto, vinha a mordida dos irmãos, eu tenho um irmão que também estava toda hora na cadeia, complicação familiar. Ele pedia, o Rogério, para não ir para São Paulo. Mas isso tem isso? Isso é muito. Ia ser achacado. Achacado. Esse é o caso de um jogador que tinha problemas extra-campo. Não, mas tem vários. Problemas de família assim. O Adriano Gabiru fez o gol mais importante da história do Internacional e numa renovação de contrato, o presidente Carvalho conta que ele chegou lá pela cidade e disse assim, não, faz o seguinte, chamou lá a secretária, vê se eles querem café ou água, vocês discutam 20 minutos aí, eu volto para ver o que eu vou fazer. Porque era o que casou com a irmã dele, que o outro era padrinho do filho. Não pode ser isso. Era todo mundo resolvendo a vida do cara. Estão falando do Internacional e do Grêmio, estão falando do Águia Verde, da Restinga. Aí você pega o Lincoln, que desde os 13 anos ele é convocado para a seleção de base. Ele tem contrato lá com a fornecedora de material da seleção, que ele não precisa comprar roupa pelo resto da vida. Então, ele já é um popstar. Aí, com 16 anos, ele assina um contrato e estreia um campeonato brasileiro botando o Douglas, que era campeão do mundo com o Corinthians no banco. E o Filipão na beira do campo comandando ele. Sabe, alguém tem que chegar e dizer assim, pô filho, vamos dar uma segurada.
Ano passado, na nossa posse lá da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, da SEG, ele recebeu um troféu como o gol mais bonito do Gaúchão do ano passado. Pô, a gente conversa 10 minutos ali, a gente vê, tem que ter alguém para chegar e dizer, pô, menino, o que está acontecendo? Sabe, é uma exposição o tempo inteiro. A direção do Grêmio precisaria, quem sabe, destinar alguém específico. Se é uma joia que pode ser tão rara assim, com 17 anos, ele não cuidado maior, então. Ele não pode pedir para deixar a concentração para resolver um problema da mulher. Mas ele não pode dele. deixar ele sair, né? Não pode, ele tem que pensar no futebol, ele tem 17 anos, ele tem a vida inteira para ele ter problema que nós de 40 às vezes não temos. Mas aí... O fato é que ele não se acha aí em o Flávio, campo, né? o Flávio falou... A cabeça dele pensa em tudo, menos na bola. O Flávio trouxe essa questão, a direção do Grêmio. Só que tem que ter alguém da direção do Grêmio que consiga fazer isso. Que consiga ter essa intervenção familiar. Porque às vezes o cara cansa, né? Eu já ouvi isso de dirigente. Às vezes o bom é ter um empresário orientador. Porque o empresário não é só comer grana. Não. Né? O empresário define o rumo. Esse suporte aí é que tem que ver se vale a aposta. Eu cito um jogador e um empresário. Tem um cara que eu conheço há muito tempo, o Paulo César Tinga, tu começa a conversar com ele, em 10 minutos ele fala o nome do Tadeu Oliveira. Porque o Tadeu Oliveira deu a vida pro Tinga. Ele não explorou o Tinga como algo que pudesse ganhar dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro com o Tinga, mas ele deu muito dinheiro pro Tinga. Porque ele chegava e dizia assim, Tinga, eu tenho essa proposta e essa. Essa aqui é maior e eu ganho mais. Mas se eu fosse tu, eu pegava essa. Quem é que diz isso hoje em dia? O cara quer ganhar o bife maior. Claro. O Luiz Adriano com o Gilmar Veloz. Mas aí você está falando... Se não fosse o Gilmar Veloz, o Luiz Adriano não teria saído do Inter nunca. Aí você está falando Então, de tem empresários... que é profissional. Aí você está falando de empresários diferenciados. Você citou o Tadeu Oliveira. Mas o menino tem que procurar Você citou o Gilmar Veloz. Não é? Tem outros tantos também que são assim. Eu me lembro uma vez uma entrevista com o Arthur Dalegrave, campeonato de 76, decisão. O Lula não ia jogar, brigado com o Minelli. E aí o Dalegrave chamou o Lula, disse, o que houve, Lula? Não, é isso, é dinheiro. Ele assinou 3 cheques, tá, resolve isso aqui, resolve. Aí foi lá, conversou com o Minelli, está resolvido, Minelli, pode botar ele no treino hoje e bota ele no domingo. Domingo ele arrasou, o Inter foi campeão. Ou seja, ele trouxe para si o problema e resolveu o problema, né? Claro que talvez um dirigente não chegue a tanto, mas quem sabe precisa de alguém que trate especificamente do problema e vá até as últimas consequências, né? Se não é o Lincoln a sair às 13 da manhã, alguém tem que sair para resolver e deixar a cabeça do cara livre para que ele desempenhe o seu futuro e promissor futebol, né? O Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 realiza etapas em mais de 20 cidades gaúchas. As inscrições seguem abertas junto às unidades Sesc. As modalidades são basquete de areia, beach soccer, handebol de areia, voleibol de duplas, todas nos naipes masculino e feminino, futevôlei masculino e beach câmbio misto. As equipes campeãs das etapas locais disputam a grande final nos dias 11 e 12 de março em Torres, e que terá como atração cultural o Show dos Titãs. Informações, acesse sesc-rs.com.br/circuito ou direto no Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Voz da Galera, nos diga aí o que nós temos, Voz da Galera. Nós temos o Nelson de Guajuviras. É a primeira vez que ele está assistindo o programa e diz que está achando ótimo o programa, que vai assistir a partir de agora todos os dias. Ele é gremista e espera saber sempre boas notícias do Tricolor, disse ele. Deve estar nos assistindo ou pelo canal 11 da NET ou pelo 55, que é o canal aberto da TVU. Né? Mas lembrando também as plataformas de internet. O Thiago de Rondônia pede uma pergunta para o Bagé. Bagé, é verdade que o Grêmio está negociando com o Gustavo Bou? E, por favor, me diga que o Bruno César não vem. Não está negociando com o Gustavo Bou. E o que aconteceu com o Bruno César foi o seguinte. Aliás, um parênteses rápido, o Grêmio esteve muito perto de fechar o Grêmio vai anunciar um diretor executivo. Isso está em pauta no Grêmio com o Conselho de Administração. E o Grêmio teve acertado com Paulo César Verardi, que é o homem do marketing, filho do seu Verardi, criado no Grêmio, trabalhou no marketing do Grêmio e trabalhou recentemente no marketing do Vitória. Mas esse nome foi vetado dentro do Grêmio por alguém que define muito abaixo do presidente Romildo Bolzan Júnior. Sobre o Bruno César, o que aconteceu foi o seguinte... Foi vetado o nome do Paulo César Verardi? Foi. Eu vou dizer que, em parte, pelo que me disseram do veto, eu concordo. Porque disseram o seguinte, o básico. Por que não buscar alguém que já trabalhe como diretor executivo? Sim. Paulo César Verardi é um homem do marketing. Seria um improviso. Nisso eu concordo. Então seria um veto à função que ele desempenha. A função que ele desempenha. Não à figura, à pessoa do Paulo César. Mas depende muito de quem o Grêmio vai contratar. Eu dei um nome na internet hoje.
Até mandei lá para o Cláudio Alderich, que é um dos homens que manda no Grêmio. Ó, o Gilberto Silva está livre no mercado, jogador de seleção, de Copa do Mundo, tem contatos na Inglaterra, onde jogou muito tempo, jogou no Grêmio e não está mais no Panathinaikos. Seria um homem jovem com conhecimento de mercado. Uma bela de uma figura. Sobre o Bruno César, o Baidec tem um escritório, um dos escritórios do Baidec fica em Portugal, a 200 metros do estádio do Esporte. O Bruno César é amigo pessoal do filho do Baidec, William Baidec. E eles saíram para um jantar. Nesse jantar, o William perguntou, posso oferecer o teu nome para o Grêmio? Eles não, pode oferecer, mas hoje o Bruno César é titular do Esporte, um jogador muito valorizado. Tanto que ele jogou no Benfica, que é rival do Esporte, e o Esporte comprou essa bronca, inclusive, com a torcida. Então, para o Bruno César sair hoje, teria que ter um aporte financeiro grande. Ele não teve um negócio. Isso pode oferecer, mas eu quero isso, isso e isso. É muito difícil me tirar daqui. Palavras do Bruno César. Ô, voz da galera. Um negócio, seria esse o jogador no meio campo também? Ele é um jogador da função do Douglas, né? E o... Diferente. Alguém está perguntando do Harry Potter aí? Não. Não. O Harry Potter não vem? Ele vem depois do Campeonato Paulista. A mas Ponte vai vem. liberar, vem. Então, vamos botar essa história aí. Vem para onde? Ele vem O para o Harry Internacional, Potter, o Inter vai colocar na negociação. Harry Potter sou eu que estou falando. O Corinthians Fernando não consegue Borges. contratar, Internacional consegue. Que milagre é Quer esse? que eu te hein? responda exatamente? É? Vamos lá então. O Corinthians ofereceu 180 mil reais. O Inter está oferecendo 250. Ele ganha na Ponte 70. E a Ponte ofereceu para ele permanecer lá o dobro, que seriam 140. Então ele não acertou o Corinthians. É só coincidência, mas o mesmo empresário que está com o William Potker é o empresário que trouxe o alemão e o Wendel para o Internacional. O Wendel ganha 350 no Inter. Mas deve ser só coincidência. O Internacional continua Pois é, pagando de esse onde caminhão é que- de dinheiro. Tem um outro detalhe Não vou aí. entender isso. Tem um outro detalhe É aí. impressionante, né? Os empresários que estão trabalhando com o Potker, entre eles lá o Fernando, É o William Fernando Potker, Garcia. né? É o William É, o William Potker. É que eu estou brincando de Harry Potter aqui para o Os telespectador que não tiver muito Os entrosado. empresários que trabalham com o William Potker, com o alemão, com o Wendel, são dois empresários que eram sócios do Delcir Sonda, na DIS. Eles saíram brigados com o Delcir Sonda e, inclusive, tem um processo na justiça contra o Delcir Sonda. Por que eu estou trazendo esse detalhe? Porque o Delcir Sonda sempre foi parceiro do Internacional. Inclusive, recentemente, para trazer o Nico Lopes. Então, o Inter deixa muito claro que ele tira o Sonda de parceiro e recebe esses dois novos parceiros. Está com Isso cheque tá sem muito fundo claro. ainda, né? Está com cheque Tem sem o- fundo tem o cheque internacional sem ainda na fundo. mão. E Sonda. o Nico Lopes, o Corinthians quer. Porque o Internacional pediu para o Corinthians o Guilherme e o Marquinhos Gabriel, que foi revelado no Internacional. Sim, então jogou. esse é um negócio difícil, mas possível de acontecer. E mais, a direção do Internacional publicamente não vai confirmar. Mas a direção quer afastar o máximo possível de jogadores que estiveram presentes no rebaixamento. É por isso a bronca com o William, é por isso a bronca com o Anderson, é por isso a possibilidade de saída, inclusive agora do Nico Lopes, que praticamente não chegou no Inter. Tá, mas aí não tem bronca com o Paulão. Não, mas aí abre Não vaga tem bronca pro... com ele. Aliás, Tem o abre vaga pro Paulão... Potker, É, entendeu? Sai Libera o o Nico, tem Lopes, vaga vai. com o Potker. O Hernando já, a torcida Manda já embora começou o a pegar Bob. no pé também. qual Manda foi, embora, qual bom jogador. foi o jogador Bob vai pra mais Ponte Preta. festejado Agora eu me lembrei. na Agora eu me chegada do lembrei Inter do lá em nome. Cascavel? Qual foi o Agora eu jogador? me lembrei Paulão? do nome. Paulão, mais festejado na chegada do Inter em Cascavel. De to- Paulão. Agora eu né? me lembrei num nome que faz, já passou pelo Grêmio, faz a mesma função do Alô, Douglas Luiz? e ele está jogando no Bahia. Foi da Ponte É Preta. o Cajá, Hã? o Cajá. Renato Cajá. Renato Cajá. É o mesmo estilo jogador, do Douglas, bom deve jogador. estar numa faixa de 30 anos. Esse é jogo, interessante. esse jogo que eu citei do Bate bem Grêmio, fora da área, bom jogador. É. esse jogo do Grêmio 2015 foi um 3-3. O destaque do jogo lá foi o Renato Cajá pela Ponte Preta. Esse né? cara tem o estilo de jogo do Douglas. Tem. O estilo de jogo do E é parece mais que rápido esse que nome o já Douglas, foi né? aventado pelo Grêmio. Ele está no Bahia. Quando ele teve no Grêmio há muitos anos, ele não fez nada. Né? Não, Mas não agora Mas ele eu cresceu depois, quando ele saiu do Grêmio, que foi para Ponte Preta. É. Não, ele tinha E no passado pela Bahia, Ponte antes. Mas ele não. Ele Depois saiu do ele Grêmio, voltou, né? Não, mas Depois eu ele digo voltou. no retorno dele para Ponte Preta que ele foi melhor. E aí ele cresceu no E eu conceito de assisti o novo. ano passado ele jogando pelo Bahia, fez belíssimas partidas. É bom Naquela posição do Douglas. Faz um contrato até o final do ano, dá tempo do Douglas voltar. Porque, né? voltando a essa questão do Douglas, o que a gente. Mas o Grêmio eu tem esse fecho- jogador. Tá no Ceará. Ah, sim, é o menino. Busca o Felipe Tontini. Felipe Tontini. Mas não sei se vem, né? Não sei se vem, se não veio até agora. Não sei se vão Porque buscar. não sei se a direção quer buscar, né? Escuta, e o Internacional? Eu fiz aqui uma escalação do Internacional. Robertson no banco ainda. Primeiro o nosso produtor Diogo Rossi foi buscar aqui
toda a trajetória, né? Toda a trajetória que tem que fazer a gloriosa princesa lá do... Não é princesa do Agreste. A escalação internacional? Fiz uma então, escalação. Eu vou mandar o Zago te ligar. Não. Porque ele não consegue fazer. Nem ele sabe, né? Não, mas eu até quero submeter para vocês aqui para ver se vocês acham que pode ser com o que tem o Internacional aí. Alemão, Klaus, Paulão, Wendel, Dourado, Charles, Carlinhos, D'Alessandro, Carlos Valdívia e Brenner ou Robertson. Alemão, Klaus, Paulão, Wendel, Dourado, Charles, Carlinhos, D'Alessandro, Valdívia, Carlos e o outro pode ser o Brenner ou o Robertson. Tem gente a mais, hein? Não, tem 12. O Brenner fica com uma opção. Não, tem 11. Tem 12. Então tá, vamos de novo, aí tem 12. Conta, vai faltou contando. O goleiro, Danilo? Tu não botou o Danilo? Não. Não, para aí. Tu vai jogar com a princesa dos Solimões, que vende o jogo por 80 mil. Sai lá, como é o nome da cidade? Maracapuru, que é adiante de Manaus. Vem para jogar em Cascavel. Não tá, é um time, como diz o Nelson, fora de série. Tem 12. Fora de série. Tem 12, sim. Tá? Fora de série. Não está em série nenhuma. Não está em série nenhuma. Jogar sem goleiro? Pra que goleiro, velho? Vai querer me engrupir que precisa goleiro? Não, é Brenner ou Robertson. Que eu botei Brenner ou Robertson, qualquer um dos dois. Tá certo. Vai goleiro pra quê, meu Deus do céu? Aí o cara tem que aplaudir o Paulão lá mesmo. Lê de novo, por favor, a escalação. Sem goleiro. Alemão, Klaus, Paulão, Wendel. Tá, o sistema defensivo está fechado. Tá? 4. Dourado, Charles, Carlinhos, D'Alessandro. 4. E o ataque? Carlos, Valdívia e Brenner. 8 e 3, 11. Sim, mas não tem goleiro. Sem goleiro, pra que goleiro? Tem que tirar uma aí é conversa de louco. Não tem goleiro, mas não precisa, pelo amor de Deus. Não, mas aí... Pelo amor de Deus. Diz que alguém vai ter que botar Pelo amor de Deus. Quando a gente voltar ao debate de futebol, olha aqui, ó. O debate de futebol é que estão querendo me passar um cachorro. Que esse jogo do Internacional vai servir para definir alguma coisa de escalação, vai servir para o Antônio Carlos Zago observar um meio-campo com Carlinhos. Pelo amor de Deus, vai treinar com o mirim do Internacional, treina com o mirim do Internacional que observa mais. Para um pouquinho. O Inter não está com essa bola toda. Mas, pelo amor de Deus, é exatamente isso, Bagé. Não está com essa bola toda. Agora, não joga 4 meses. Eu vou dizer, não te surpreende se fez o uniforme para jogar com o Internacional, velho. Quem é o melhor jogador do Inter? Pelo amor de Deus. Danilo, tá errado já. O melhor jogador do Inter segue sendo. 2016 foi o Danilo, o Inter caiu. 2017 o Inter tá na rabeira do campeonato. É por isso que eu quero ver sem goleiro esse time aí. Quero sem goleiro para ver. Vai tirar o melhor jogador do time. Tira o goleiro, quero ver como é que é esse time. Vocês estão dizendo que o Princesa dos Solimões não joga 4 meses, é isso? Não joga. O Internacional não joga há um ano e meio. Há muito tempo. Agora, não vão me aplicar esse cachorro, não. Não vão me aplicar. Para que serve esse jogo? Nós ouvimos na Rádio Grenal o presidente Modesto Alexandre, que é o presidente do Princesa Solimões. Ele disse que a média de público que o Princesa joga é de 200 pessoas. E que a folha de pagamento dele é 90 mil. Então ele vai pagar praticamente uma folha. E ele disse, não, eu faço 90 mil porque antigamente o pessoal fazia mais aí não pagava, né? Eu prefiro pagar, então é 90 mil. Agora não tem sócio, não tem um sócio, quero. 90 mil de folha. O Novo Hamburgo é 150. Tem 200 pagantes por jogo. Como é que fecha essa conta se o time não tem patrocinador? Saiu o famoso livro de ouro do interior. Não tem campo. Agora eu fico vendo na escalação do Internacional para hoje, que para mim é um treino coletivo. Ele adiantou o esquema, né? Era 4-3-2-1, ele pegou um desses três e jogou para frente. Então fica 4. O absurdo disso, pelo amor de Deus, é um treino coletivo cobrado. O absurdo. Agora eu quero dizer o seguinte, ó. Esse jogo vai servir para avaliar se o Carlinhos vai jogar naquela função. Porque se der errado, se ele der errado contra um time, entre aspas, que tu está considerando morto, a Copa do Brasil é a competição que o futebol dos esportes coletivos é o único esporte que é possível o menor ganhar do maior. Não estou contando nenhuma novidade aqui. A Copa do Brasil é boa. A Copa do Brasil faz isso seguido. A Copa do Brasil teve o Juventude ganhando, teve o Criciúma ganhando, teve o Ceará fazendo final.
Perfeito, mas são nessa esses instabilidade, times Rogério Amaral, eu não duvido de nada. Aqui, não. Esse time do Princesa, se ele fizer, respeito, se ele não existe para fazer frente ao Internacional. Mas tem que por pior que esteja. O Inter tem que jogar essa Copa do Brasil. Mas é por isso que eu fiz esse blague aqui de que o Internacional vai jogar sem goleiro, porque não tem a diferença. Amanhã nós falamos. Não, tudo bem, Bagé. Pode acontecer. No se futebol, não golear, a gente sabe. Já dá o problema. E a detecção que te serve o jogo. Mas hoje eu fico ouvindo coisas que vêm do Internacional e que às vezes são repetidas por colegas nossos, do medo. Mas vem do Internacional, não, empatando está classificado. Mas não pode pensar em empate, não, podemos é muito opinar. pouco, né? A direção do Internacional diz, nós não podemos opinar, porque nós não sabemos nada a respeito do adversário que não joga há 4 meses. Olha, quanto Patrícia, a princesa de Solimões, não precisa saber nada. Vamos combinar que deve ser o gerente da padaria, o fiscal do banco, o taxista, esse deve ser o time. Mas a dupla já se complicou contra esses times assim. O natural é o Inter ganhar. Agora, o que serve? Bom, primeiro, vamos entrar lá na didática. É o que não serve. O Inter tem que jogar, certo? Tem que jogar. Querendo o Rogério, com o goleiro, tem que jogar. Se vai jogar, ele vai utilizar sim para definir. Porque se o time é muito fraco, ele tem a obrigação de passar em cima, de golear. Se ele não consegue fazer essa goleada sendo o time fraco, e se ele, daqui a pouco, o Danilo acaba sendo pressionado, já serviu para alguma coisa. Que ele, peraí. Ou seja, continua tudo igual. Bom, mas vai servir para isso. Ou seja, pior. Aí porque é um time mais fraco contra a Princesa Solimões. Agora, eu estou vendo assim dentro da escalação. Eu falei outro dia disso. Não, é muito cedo. Não, porque vão cobrar o Antônio Carlos quando? Em agosto? Muito cedo, caramba. Ele foi contratado para isso. Ele não era o pensador, o cara que ia mover montanhas com a tática. Não só isso. Ele tem que ser cobrado. Ele já chegou indicando o jogador. Não foi só um treinador que chegou... Né? Qual foi a função do Antônio Carlos quando parou de jogar bola? Lembra o que ele fez quando ele parou de jogar bola? Ele não começou como técnico, começou como diretor executivo dentro do Corinthians. Isso. Por que eu falei outro dia? É que eu vou começar e ir a fundo. Eu dei alguns detalhes para ver se vocês iam, vocês não vieram. O discurso só tem dirigente falando internacional hoje. Inclusive o Antônio Carlos Zago. Está errado? Não sei se está errado. Agora, com a prática que está sendo feita... Como só tem dirigente? O discurso está afinado. São os mesmos falando. Então não se questiona, por exemplo, a parte técnica dele, porque ele vem explicar que isso, que aquilo, aí ele pega o Wendel... Senhores, o Wendel foi contratado no Internacional por mais de 3 milhões de reais, ganhando durante 3 anos. Sabe por que ele saiu do Corinthians? Porque no Corinthians ele jamais ia ganhar o que o Inter ofereceu. Ele ganha 350 mil de salário, ele assinou um contrato de 3 anos, e 10 dias depois o Carlinhos veio de graça. Mas é só coincidência. Eu só estou trazendo fatos. E aí chegou o alemão, que era do mesmo empresário, agora chegou o Pótica. O Corinthians não conseguiu convencer o Pótica. O Corinthians tem um parceiro hoje muito mais poderoso que o Internacional. Por quê? Porque o Inter é dito pelo próprio presidente Marcelo Medeiros que não tem dinheiro. Que ele não sabe que dinheiro ficou da gestão pífero. Aí o Inter vai lá e consegue oferecer mais do que o Campeonato Paulista para o jogador. Não dá para entender. Bom, eu só estou trazendo fatos. Estranha, né? Aí não, e fica mais estranho, me permita. Começou errado. Fica mais estranho ainda quando o presidente do Internacional diz que não tem 100 mil reais para pagar para uma auditoria externa. Por isso que eu acho que começou errado, Marcos. Mas como? Aí não quer fazer. Auditoria externa? Na verdade não quer fazer. Não, ele tem interesse em fazer porque ele era... Mas que não tem. No atual futebol, 100 mil reais é pouco dinheiro. No atual, nós estamos falando do Internacional, não tem aí mais de 100 mil sócios? Detalhe, o Internacional está fazendo uma limpa no seu quadro de funcionários. Ontem o Internacional demitiu o Alessandro, que trabalhava há 20 anos na segurança do Internacional. E eu perguntei, eu posso dizer no ar? Eles podem dizer no ar. Se Bagé, eu ganho R$ 1.700. O Internacional demitiu um funcionário de 20 anos que ganha R$ 1.700. Vai fazer diferença nos cofres do Internacional? R$ 1.700. Se mandar 10 caras desse embora, economiza 17 mil. O que muda na vida do Internacional? Então, quer dizer, mas é por aí. Os 1.700 é caro. Os 100 mil da auditoria é caro. Agora, pagar tudo isso que está sendo pago... É questão política, tu sabe que o Alessandro saiu não foi por questão financeira. Sim, mas é o que eu estou dizendo, começou errado. Quem está ligado de alguma maneira, vamos pegar o outro extremo, né, que não ganha 1.700, que ganha 500 por mês, ou quase isso, que é o Anderson, está vinculado à direção anterior. Aí, o que eu estranho é se
todo o vínculo que tem com a direção anterior é afastado, por que não faz, então, a tal da auditoria externa? Aí os 100 mil reais, aí passa aí tem que demitir o Então tem uma questão política. 1.700. Então é uma incoerência permanente as justificativas da direção do Internacional, seja na área do futebol, seja na área administrativa. Vou te dar mais um exemplo. Aí tu demite um funcionário que está 20 anos lá, ganhando os 1.700, quer dizer, tu vai começar a limpa pelos salários menores. Tem gente ganhando mais lá. Nada contra, não vou nem citar nomes. O Inter hoje deve ter por baixo uns 292, 262, que é o número de dias que o Diogo Rossi me passou, que o Inter não ganha fora de casa. Tem pelo menos uns 262 assessores. Mas aí demite o segurança, que trabalha há 20 anos lá ganhando 1.700. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Tu já tinha visto no Internacional uma bagunça tão grande como aconteceu nos últimos 2 anos, vamos chamar assim? Eu tive uma informação de um vice-presidente importante da gestão anterior. Eu acho que eu participo de diretorias, de sindicato e tal. O cara se reúne, vamos dizer, para não se reunir bastante, pelo mínimo, vamos dizer, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, se reúne a cúpula para discutir como é que está vindo. Esse vice-presidente do Internacional, ele me disse que teve 2 reuniões com o Pífero durante a gestão. 2 reuniões durante os 2 anos, Rogério. Os 2 anos. Aí eu perguntei, mas você não discutiu o andamento do clube? Não, cada um olhava o seu lado e deu. Quer dizer, uma verdadeira esculhambação. E eu me lembro, tu me lembrasse bem, numa época, quando eu comentava 5 anos atrás, eu nem me lembro qual é a data. Mais tempo até. Que eu comentava num outro programa, e eu chamava o presidente Pífero, e tu veio me elogiar, eu chamava o presidente de Pífio. O presidente Pífio. E chamei um ano inteiro Pífio. Aí os caras me chamavam e diziam assim, mas tu tem alguma implicância graciosa com o homem? Já me diziam que ele era um cara pífio mesmo. Ele não é de nada, ele não entende de futebol, ele não entende de administração, e foi lá para o Internacional, não sei, para se promover particularmente. Mas aí como é que foi campeão da Libertadores em 2010, campeão mundial em 2006 como vice de futebol? Me disseram que ele era a rainha da Inglaterra, né? Que quem mandava mesmo era o Fernando Carvalho. Ele vivia nas costas do Fernando Carvalho. Em termos de conhecer o futebol, é evidente que o Fernando Carvalho conhece mais que o Vitória, mas em termos de gestão de vestiário, quem ajeitou aquele vestiário do Internacional no início da gestão do Fernando foi ele. Ele pode ter dureza, mas de futebol foi ele que fez isso. Mas esses 30 e tantos anos de crônica aí, já passaste por situações com o Internacional tão difícil, mas não tão difícil quanto essa. Assim não. Já teve gente já teve até conselheiro que disseram o seguinte, olha, nessa última gestão, nós não podemos colocar a fotografia do Vitório Pífero, porque foi o homem que colocou o Internacional na 2ª divisão. Foi. A quantidade de mancada. Vou te dar um exemplo. Quer ver? No Grêmio também não queriam botar o retrato do Rafael lá. Quem é que estava abaixo do Pellegrini? Por exemplo, o Pellegrini assume vice-presidente depois da morte do Dr. Luiz Fernando Costa. Mas quem é que estava abaixo e que até se imaginava que tivesse que assumir na época? No futebol, Jorge Macedo, que foi para o Fluminense, foi demitido do Fluminense e hoje é o diretor executivo do Internacional. Então, quer dizer, o Macedo não estava presente lá? Tem uma série de coisas. É que às vezes fica complicado. Notícia é notícia. Se ela existe, nós precisamos trazer. Então tem algumas coisas. Continua a gestão passada. Começou errado. Tá bom. Se o torcedor começar a acompanhar e a acreditar, por isso que eu tento trazer fato e cito nomes. Se ele conseguir entender o que acontece no futebol, o cara não se dá mais tapa na cara em bar aí por causa de time. Voz da galera. A Andressa, de Novo Hamburgo, ela faz uma pergunta. Seria uma vergonha se a equipe do Internacional não classificasse diante do Princesa? Para mim, uma vergonha A piada pronta já com o nome do time, né? Planetária o fiasco. Estava atropelado pela Princesa. Desculpa, Diogo. Não, o José de Sapiranga, ele quer saber por que o Carlinhos vai jogar no meio campo? Ele não veio para ser lateral? Não, ele veio para jogar nas 2 funções, porque no Fluminense e no São Paulo ele fez essa função também. Ele se colocou à disposição. Tanto que a estreia do Carlinhos, ele entra e o Wendel é deslocado um pouquinho para frente. Como o Wendel
da preferência do Internacional, não à toa, se assinou 3 anos de contrato com ele, ele vai ser fixado como lateral e o Carlinhos entra para fazer jogador versátil. Eu continuo afirmando que esse jogo de hoje, para mim, pelo menos, não vai servir nada de observação. Se der problema, já serve. Mas se der problema, vem dando problema desde o início. Mas serve. Desde o jogo treino que vem dando problema. Se a coisa não andar... Esse jogo tem 2 extremos. Primeiro. É brigar com o bêbado. Primeiro, se o Internacional ganhar, ganhou da princesa. Se o Internacional perder, perdeu vexame. E se o bêbado te abraçar, fica fedendo a cachaça. Então não muda nada. O cara não ganha nunca. Não, esse é o tipo de discutir com a mulher em casa. Então não vai ganhar nunca. O Anderson lá de Carlos Barbosa, ele quer saber que o Carlos vai jogar hoje. Já estava na hora de o Inter ter um atacante como ele, vocês não acham? Vai. O Robertson no banco. Mas é o que tem, né? É o que tem de atacante. Mas em 5 minutos do Carlos jogando, jogou mais que o Robertson durante toda a sua trajetória. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu assisti muitos jogos, acompanhei muitos jogos pela televisão do Juventude o ano passado. E eu vou te dizer, eu achei o Robertson um destaque no Juventude. Bom jogador. No Juventude. Mas ele já começou, foi jogador de base do Grêmio, já andou rodando por aí. Quando vem para o Internacional, e o treinador era o mesmo dele do Juventude, por que não dá certo no Internacional? Ele é um jogador do tamanho do Juventude. O jogador sente a pressão do clube grande, o Internacional hoje é uma exigência muito grande, né? Ele pode Agora, esse Carlos era bom jogador lá no Atlético. Ele perdeu espaço porque o Atlético teve o Lucas Prato. Fred. Não, tinha o Fred, Lucas Prato, o Cleiton, o Robinho. Não tinha espaço para ele. Era muita gente. Eu não sei se ele veio com um valor de passe fixado. O empréstimo com vários, se veio com passe... No contrato sempre vem. Até porque é jogador da base do Atlético, né? Diga para encerrar aí, voz da galera. O Leandro de Cachoeirinha quer saber por que o Pedro Rocha não está treinando. Ele está machucado ou não renovou o contrato? Ou é contra Tite? Não, está machucado. Quem vai é contra Tite ou é tendinite? Desconforto contratual. Desconforto contratual. De quem só é essa outra vai Pedro respondendo? Rocha. Não, ele está machucado. Não, o Pedro Rocha sentiu. Ele sentiu e ele tinha já sofrido uma pancada no tornozelo. Amanhã, João Garcia e quem mais? Estamos finalizando. Estamos finalizando. E sexta-feira, já que tu finalizando. gosta de falar de goleiro, nós teremos aqui o Daniel Pavan, treinador de goleiros do Internacional. Maravilha. E o William parece que conversa com a direção, né? Talvez para voltar. E o Muriel, em maio, fica livre no mercado e está treinando separado em Alvorada. Alguém pode sentir falta. E será que o William voltando... Abraço, Muriel. E será que o William voltando e se acertando com a diretoria do Nacional? Se ele renovar. A torcida vai recebê-lo com simpatia? Mas agora vão tirar o Ele alemão. desprezou o Internacional. Mas aí tem que jogar. Vão tirar o alemão. Será que vão Ângelo, tirar o alemão? um grande abraço, muito obrigado. Sucesso Venha no sempre programa. aí. Sempre Tá certo? os programas são sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Flávio Valente, abração, Alex Bagé, Nelson Cerqueira. E estaremos de volta amanhã, 1h ao vivo, aqui pela TVU com o Virando o Jogo. Muito obrigado e até lá. Meixup Café surge como uma ideia alternativa aos sábados na programação da TVU. O programa apresentado pela comunicadora Tatiane Ott, o publicitário Cássio Stern e o musicista Solon Paz propõe unir um bate-papo descontraído sobre diversos temas, juntamente com atrações musicais de alta qualidade e diversos estilos, acompanhado sempre por um bom café especial. Meixup Café, música, café e um bate-papo descontraído. Programa Alejandro Malo Entre Amigos. Transmitido ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 18 horas, é apresentado pelo jornalista Alejandro Malo, durante 40 minutos, buscando levar ao grande público o